A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A missão é um dos temas centrais da Bíblia, abrangendo tanto o chamado de Deus para o seu povo no Antigo Testamento, quanto a grande comissão dada por Jesus no Novo Testamento. Desde o início, vemos Deus convocando indivíduos e nações para cumprir seus propósitos e espalhar sua glória pelo mundo. No Antigo Testamento, Deus escolheu Abraão como ponto de partida para sua missão de abençoar todas as nações. Em Gênesis 12, 1-3, o Senhor diz: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados." Deus escolheu Abraão não apenas para formar uma nação, mas para que sua descendência fosse uma luz para o mundo, mostrando quem Deus é. Israel, como povo de Deus, recebeu uma missão semelhante. Em Êxodo 19, 5-6, Deus declara: "Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa." Essa missão sacerdotal tinha como objetivo representar Deus diante das nações, mostrando o caráter do Senhor por meio de obediência e santidade. No entanto, Israel muitas vezes falhou em cumprir esse chamado, desviando-se da aliança com Deus. Mesmo assim, Deus continuou a trabalhar para realizar seus propósitos. Os profetas reforçaram o aspecto universal da missão. Isaías 49:6 destaca a intenção de Deus de alcançar todas as nações. "Pouco é para mim que você seja meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os que de Israel eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra." No Novo Testamento, a missão é ampliada e centralizada em Jesus Cristo. Ele veio para buscar e salvar o perdido, conforme Lucas 19:10. "Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido." Jesus não apenas cumpriu sua missão terrena, mas também delegou essa responsabilidade a seus discípulos. A grande comissão, registrada em Mateus 28, 18-20, é o coração da missão cristã. Então Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Essa ordem de Jesus é um chamado para todos os cristãos, em todos os tempos. A missão não é opcional, é a essência do discipulado. O ir não significa necessariamente viajar para terras distantes, mas envolve sair da zona de conforto para compartilhar o Evangelho onde estamos. Em Atos 1:8, Jesus esclarece a abrangência da missão. "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Aqui a missão é progressiva. Começa onde estamos, Jerusalém, se expande para regiões próximas, Judéia e Samaria, e alcança todo o mundo. Isso reflete a visão universal de Deus para a salvação. Um exemplo prático desse chamado é o apóstolo Paulo. Ele dedicou sua vida à missão, enfrentando dificuldades e perigos para pregar o Evangelho. Em Romanos 15:20, ele declara: "Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro." Paulo entendia que a missão não era apenas para lugares onde o Evangelho já era conhecido,
mas também para alcançar os povos que nunca ouviram falar de Cristo. Além disso, a missão inclui atos de compaixão e justiça. Tiago 1:27 nos lembra da importância de cuidar dos necessitados. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A missão cristã não é apenas sobre proclamação, mas também sobre ação. Demonstrar o amor de Deus por meio de obras práticas valida a mensagem que pregamos. O destino final da missão está em Apocalipse. Em Apocalipse 7, 9 e 10, João descreve uma visão gloriosa. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro. Estavam vestidos de branco e seguravam palmas nas mãos. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Essa passagem mostra o resultado final da missão: uma comunidade global de adoradores unidos pela fé em Jesus Cristo. Enquanto vivemos nossa fé, devemos lembrar que a missão de Deus continua e Ele nos chama a participar. Devemos proclamar o Evangelho, viver de forma que glorifique a Deus e demonstrar seu amor ao mundo. A missão não é limitada a pastores ou missionários, é um chamado para todo cristão. Para cumprir essa missão, é essencial que cada cristão entenda sua responsabilidade e esteja disposto a agir. A missão de Deus não é algo distante ou reservado para poucos escolhidos. Ela é parte da identidade de todo seguidor de Cristo. A preparação para a missão antes de enviar seus discípulos, Jesus os preparou. Ele os ensinou, corrigiu e capacitou. Da mesma forma, para sermos eficazes na missão, precisamos de preparo espiritual, conhecimento da palavra. Em 2 Timóteo 3:16 e 17, lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o servo de Deus seja plenamente capacitado para toda boa obra. O conhecimento da Bíblia nos dá segurança para ensinar e orientar os outros no caminho da verdade. Vida de oração. Jesus frequentemente se retirava para orar antes de momentos importantes de seu ministério. Em Marcos 1:35, vemos: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. A oração fortalece nossa comunhão com Deus e nos dá sensibilidade para seguir sua direção, santidade e testemunho. A missão não é apenas o que falamos, mas também como vivemos. Em 1 Pedro 2:12, somos exortados: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Nossa vida deve refletir o caráter de Cristo, pois um testemunho coerente fortalece nossa mensagem. A missão no dia a dia, muitas vezes, pensamos na missão como algo distante, envolvendo viagens a outros países. Mas a missão começa onde estamos, na família. Em Deuteronômio 6:7, Deus instrui seu povo. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A primeira responsabilidade de um cristão é ensinar sua própria família a seguir a Deus. No trabalho e na sociedade, em Colossenses 3:23, Paulo nos lembra: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Nosso trabalho e atitudes devem glorificar a Deus e servir de testemunho para os que nos cercam.
na igreja e na comunidade, a missão envolve também servir aos necessitados. Em Mateus 25, 35, 36, Jesus diz: "Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro e me acolheram, necessitei de roupas e me vestiram, estive enfermo e cuidaram de mim, estive preso e me visitaram." A missão cristã não é apenas falar, mas agir com compaixão e amor. Superando desafios na missão, a missão não é fácil. Jesus avisou que enfrentaríamos dificuldades. Em João 16:33, ele diz: "No mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, o medo e a insegurança." Muitas pessoas hesitam em compartilhar sua fé por medo de rejeição. Mas em 2 Timóteo 1:7, lemos: "Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio." Devemos confiar que Deus nos capacita para a missão. A perseguição. Em muitos lugares, os cristãos enfrentam hostilidade. Jesus nos encorajou em Mateus 5, 11 e 12. "Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus." O desânimo. Em momentos difíceis, podemos lembrar de Gálatas 6:9, "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos." Deus vê nossos esforços e nos fortalecerá. O futuro da missão, a missão, não terminará até que o Evangelho alcance todas as nações. Em Mateus 24:14, Jesus declarou: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Isso significa que nossa responsabilidade continua. Cada cristão tem um papel na missão, seja evangelizando, discipulando, contribuindo com recursos ou apoiando aqueles que estão na linha de frente. Amém e amém se gostou. Peço que se inscreva no canal. Até o próximo estudo.